Ele compartilha umas ideias muito interessantes sobre business e eu gostaria de apresentá-lo. Por favor. Fala aí, pessoal que está ouvindo o nosso podcast. Eu sou o Heitor Demarco e eu acabei de me formar nesse ano de 2020 e em 2021 eu estou me preparando para estudar finanças nos Estados Unidos e, paralelo à minha preparação, estou tentando desenvolver alguns projetos de educação financeira aí que a gente pode comentar um pouco mais detalhadamente aí no nosso podcast. Então, Heitor, eu sei que você é um cara que curte muito leitura tal, e se inspirou em vários autores, né, no que você fala, Claro, claro. mas mas me conta como isso realmente começou, tipo, como você descobriu que essa área de negócios era uma área, assim, meio diminuída, assim, no Brasil, comparado com o exterior, mas que te chamou muita atenção. Me conta sobre isso. Então, eu digo, até uma certa idade da minha vida, né? Eu sempre pensei em fazer medicina. Então, vou ter que contar um pouquinho da minha história. Mas até os meus 15 anos eu sempre pensava, poxa, eu quero fazer medicina, ou eu quero fazer talvez uma engenharia. Não estou dizendo que essas profissões são ruins, nada disso. Mas por um lado, às vezes eu cheguei até o business por de uma certa forma, de olhar, meu, medicina não é o que eu quero, engenharia não é o que eu quero, e de uma certa forma, Luquinha, os livros foram o caminho para foram um dos viés para eu decidir fazer finanças nos Estados Unidos. Então, eu digo assim, a escola tem um papel muito grande também nessa escolha de profissão, ou na escolha do business, entendeu? Eu falo assim, não a escolha do business, mas eu sempre, eu me descobri através dos livros, e por conta que na escola não tinha uma exposição a o que é um curso de finanças. Poxa, isso não é comentado na escola. Meu, o que que é business? Fala, muita gente hoje, eu digo, muitas pessoas à minha volta, o meu círculo social, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam o que que é business, o que que você está querendo fazer nos Estados Unidos, porque muitas vezes elas nem sabem o que é isso. Então, no meu caso, até essa certa idade, até os 15, 16 anos, que eu estava querendo fazer medicina, não é exatamente que eu estava querendo fazer medicina, mas eu não sabia o que que era esse Uhum. mundo dos negócios É, ou exatamente, né? empresariais. E eu digo, o livro foi, de uma certa forma, criou realmente um mindset, uma mentalidade uma mentalidade que me fez entender o que que é o business, como é que funciona e do que é composto isso. E voltando naquela época que você ainda pensava em fazer medicina, teve alguma coisa, tipo alguém ou alguma coisa específica que fez você conhecer essa área? Sim, os meus pais são médicos, ambos são oftalmologistas e não vou dizer que eu tive uma influência para escolher tal profissão, mas acaba que eu conhecia a medicina mais a fundo por conta de ter os pais médicos. E eu digo assim, eu estava querendo fazer medicina, Luquinha, por conta que eu sou um cara que sou apaixonado em fisiologia humana, anatomia Uhum. humana e biologia até em si. Mas se você for olhar o que é medicina, o que é a profissão da medicina, não é isso. Eu vou falar assim, quer dizer, não é que não é isso, mas isso é uma parte muito pequena da profissão. Então, às vezes, o dia a dia da profissão é totalmente diferente. Você entende o que é ser um médico? Então, acaba que eu, como tenho pais médicos, eles passaram uma visão diferente. Eu já estive dentro da clínica dos meus pais e vi como é que funciona a relação médico-paciente e todas as habilidades que o médico tem que ter, além de eu digo, além do conhecimento técnico propriamente. Então eu digo, às vezes eu acho que as pessoas, é, falando o pessoal da minha idade, assim, as pessoas à minha volta, o, principalmente o pessoal agora da escola que está se formando e prestando medicina, muitas vezes escolhe medicina por um direcionamento errado, fala assim, olhar de uma forma errada a profissão, tipo, simplesmente olhar, poxa, eu sou um cara bom em biologia ou eu quero dinheiro, e não olhar de uma forma holística, e não olhar do que é ser um médico, entendeu? Às vezes eles olham o que, por exemplo, a medicina está relacionada. Então eu digo, a medicina está relacionada à biologia, então as pessoas acham que isso nossa, já é o bastante para você ser um bom médico, e não é isso. E às vezes a escola tem um papel muito importante nisso, Luquinha, por um péssimo direcionamento. Uhum. Assim, eu gostei muito dessa parte que você falou da visão holística que você precisa ter para você ser um médico, né? Porque
A maioria das pessoas não está tão interessada, sabe, no que realmente faz, mas também na no, no salário e também, tipo, nela tá nessa com essa visão assim de ser médico, não só Sim, tipo sim, no que você realmente faz, né? Mas é interessante que você mudou de opinião mesmo você tendo essa oportunidade de dois pais médicos, né? perfeito. Então, vamos passar na parte do business. Eu gostaria de saber se teve alguém, quando você se decidiu que você ia se dedicar a isso, que, tipo, que desaprovou totalmente sua decisão e uma outra pessoa que aprovou sua decisão. Ou teve os dois lados? É, teve, eu vou dizer assim, algumas pessoas não não me desaprovaram, mas muitas vezes não me apoiaram por realmente não entender o que eu estava fazendo ou o que eu estava buscando. E então, e volta um pouco no conteúdo que a gente falou, porque muitas vezes isso é tão obscuro, Luquinha, você falar de, poxa, business, ou falar, ou você fazer um curso no exterior, é uma coisa tão obscura que às vezes as pessoas não entendem ou às vezes têm até medo por conta Uhum, que é uma coisa tão obscura que acabam te rejeitando por simplesmente não entender. Mas e eu digo e paralelo a tudo isso, com certeza teve muitas pessoas que me apoiaram, inclusive amigos, inclusive você, ah, legal, mano. que, que apesar de não entenderem, como propriamente o meu pai, que eu acho que é o maior exemplo disso, sempre me apoiou. Ele sempre disse, filho, eu não, eu sou médico, né, eu não entendo dessa área de negócio, essa área empresarial, mas estou disposto a investir em você, em tudo que você precisa, em conhecimento, trabalhar essa parte mental, que é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, e todas as habilidades que você precisa desenvolver. Então, de uma certa forma, Luquinha, eu tive um apoio financeiro e também um apoio emocional no que eu fui fazer. Mas hoje, a minha volta, assim, eu não tenho um apoio técnico que eu poderia ter como se eu fiz, por exemplo, se eu fizesse medicina, que eu teria meu pai Uhum. e minha mãe, que todas as clínicas. Então eu digo, eh, depende muitas vezes tem algumas pessoas que desaprovam você por não entenderem ou terem medo do, do desconhecido, e tem algumas pessoas que mesmo não entendem, confiam em você e estão dispostas a te apoiar de qualquer forma. Sim. É muito interessante também a parte da família, assim, que muitas vezes quem está nessa área de business não tem essa. Ninguém como referência, sabe? Algumas pessoas acabam entrando nessa área porque os pais são, por exemplo, empreendedores, são de loja, né? Sim, sim, Mas para quem que começa do zero, tem que ir atrás de informação, sabe? perfeito. Tem que ser diferencial, né? E vamos passar para uma parte que eu gostaria de saber, tipo, na carreira que você escolheu, teve alguma coisa que as pessoas falaram dela, assim, pessoa desinformada, uma coisa absurda que uma pessoa te disse sobre a carreira que você está fazendo? E então, Luquinha, retomando um pouco também do que a gente disse, acho que era uma coisa chegava a ser tão obscuro assim para muita gente que os caras não sabiam nem o que era o curso, entendeu? Então não conseguiam nem palpitar. Mas eu digo assim, eu eu já encontrei pessoas que eu falo assim, não encontrei, já vi pessoas ignorantes falarem mal de uma profissão ou realmente distorcerem o que é a profissão, entendeu? Mas não são pessoas próximas a mim, mas já vi esse tipo de coisa e principalmente no Brasil, Então Luquinha. nunca aconteceu com você Não isso daí? comigo, não comigo. Mas isso acontece Uhum. bastante assim, até em algumas redes sociais, principalmente no Brasil, digo assim, porque é uma coisa que não existe propriamente aqui, você entende? Então acaba distorcendo muita coisa e chega que às vezes, eu digo assim, não distorcer de forma pejorativa, mas de uma certa forma muda o conceito e as pessoas acabam entendendo de forma errada o que é um business, o que é ser um businessman, você entende? Sim, sim. Ô, Heitor, você sempre me falou que você tem essa visão do exterior, né? Por causa que o business faz muita diferença você ter um curso Sim. fora. Mas você já cogitou a possibilidade de estudar no Brasil e para quem tipo não tem essa condição assim de estar estudando numa escola no exterior, ter essa experiência, o que que você acha que eles deveriam tipo saber antes de começar o curso? Perfeito. Eu acho que, primeiro começando pelo que você disse, acho que um dos pontos cruciais um dos pontos que realmente fazem a pessoa ir ou não é o dinheiro. Isso é verdade. Existe um investimento muito grande para você se manter lá
e também um investimento muito grande na sua preparação para você ir. Então eu digo assim, o que eu busco nos Estados Unidos não é propriamente essa parte acadêmica, que tanto aqui quanto lá podem existir até cursos similares, mas eu busco um estilo de vida diferente. Você entende, Luque? Então o que eu busco lá é um estilo de vida diferente, me conectar com pessoas extremamente diferentes, que eu acho que isso é uma coisa, eu quero construir alguma coisa dentro da universidade que eu consiga levar depois que eu terminar meu curso e tudo mais. Mas eu digo assim, para quem quer fazer no Brasil, tem escolas muito boas aqui, que essa parte de empreendedorismo até, uma parte de administração ou economia, mas, que tem a Winsper, que hoje no Brasil é um dos mais renomados aqui, abriu uma nova escola no Brasil que chama Link Business of School, é uma escola nova aí e vem à tona, mas eu digo assim, Luquinha, a gente hoje falando para os meus ídolos, né? São os grandes empreendedores. Então a gente vê, poxa, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos. É, você vê, poxa, os caras estão todos no topo. Isso é o que eles têm em comum. Mas se você for ver, por exemplo, o background deles, essa parte de formação deles foram totalmente diferentes. Então você vê, por exemplo, o Bill Gates, foi um cara que ele começou a fazer, ele entrou em Harvard para fazer direito e largou. Então um cara que nunca fez faculdade. E é um puta empreendedor, um cara de sucesso, né? Não preciso nem comentar aqui. Da mesma forma que você vê, poxa, o Jeff Bezos, um cara que fez engenharia elétrica e formou a Amazon. Você vê, poxa, uma empresa extremamente de sucesso. E por outro lado, você também tem o Buffett, o cara extremamente voltado para essa área de finanças e tudo isso, e parte de investimento, e foi um cara que fez algumas faculdades de business, tudo. Então, às vezes, Luquinha, o que eu busco através do business não é simplesmente, eu não busco o sucesso através do business, da escola de business, mas sim pode ser pode me servir como alguns conhecimentos para eu atingir o meu objetivo, que é realmente ser um CEO, ser um cara de bem-sucedido. Então eu digo assim, acho que a faculdade de business, como você disse, o que um cara precisa ter, isso depende do objetivo, é onde você quer chegar. Então eu vejo para mim como fundamental essa graduação de finanças que eu quero fazer no exterior, finanças ou administração, estou em dúvida ainda, eu vejo como uma coisa essencial para mim e como um background essencial para eu conseguir chegar onde eu quero, entende? Então, às vezes, isso aí depende de cada pessoa, entende? Sim. E na parte que você falou da faculdade, uma das coisas que eu entendi é que você está interessado na experiência, né, nas relações Exato, que você vai adquirir de lá, né? perfeito. E você acha que tem alguma coisa assim, tipo, em similar que todos os empreendedores tiveram na faculdade e eles conseguiram, tipo, levar para o business dele? Então, eu digo que muitos empreendedores, até mesmo muitos empreendedores de sucesso, né? Muitas vezes até nem tiveram alguma formação acadêmica ou muitas vezes nem entraram numa universidade. Mas eu digo assim, a universidade não é decisivo para o seu sucesso ou não, porque a gente tem vários exemplos Uhum. disso. Mas eu vejo a universidade, além de um centro acadêmico, como e nos Estados Unidos isso, né, que existe um pouco de diferença entre as universidades daqui e de lá. Não só academicamente, mas a cultura em si, o jeito que as pessoas vivem dentro da universidade. Sim, Então eu exatamente. falo, e isso, É isso bacana. influencia muito na forma que você se relaciona com as pessoas. E, então eu digo assim, cara, aí você começa a formar a sua rede de contatos, o seu network. Então eu digo que hoje é extremamente importante, assim, que o que os caras têm em comum, eu digo, comunicação. São os caras muito bons em comunicação. Então eu digo, às vezes o cara pode ter para a universidade, realmente fazer muitos contatos, aprender academicamente o conteúdo, mas da mesma forma que tem muitos caras que se relacionam muito bem, são os caras muito bons de oratória, de comunicação, que nunca fizeram alguma universidade e são um cara de sucesso. Então eu vejo a comunicação assim como um dos pilares de sucesso para você ser um businessman ou um empreendedor. Sim. Eu concordo completamente com o que você falou, né? A parte de comunicação é vital para você ter sucesso no business. Mas o Heitor, tem muitas pessoas que acabam
evitando entrar nessa parte de business porque elas são meio inseguras com isso, sabe? Elas são meio tímidas, elas não têm essa coragem, assim, que algumas pessoas já nascem, sabe? Com essa motivação de ir para cima. Você acha que tem alguma coisa que eles podem fazer que, tipo, que vai contribuir para eles começarem a ver o business de uma maneira diferente? Então, eu digo, eu acho que eu consegui criar uma mentalidade diferente, enxergar o business diferente através dos livros, como eu propriamente disse. Mas eu digo assim, Luquinha, hoje vamos falar de business, vamos falar da parte empresarial, vamos falar business relacionado ao mundo empresarial. Então, hoje, a gente, brasileiros, né, eu digo, a gente passa até os 17 anos, a maior parte do tempo na escola, aprendendo todos os conhecimentos técnicos que muitas vezes não te acrescentam nenhum valor na sua vida e nenhum princípio e muitas vezes deixam de explicar como é que realmente funciona o mundo lá fora. Então eu falo assim, a escola te ensina a ser um empregado, mas nunca te ensina a ser o patrão. Então eu falo assim, isso é a estrutura do business. Poxa, vai ter o CEO, que é uns caras que a gente vê, e toda essa hierarquia do business. Então, muitas vezes as pessoas nem entendem o que é business ou têm medo do business ou algo do tipo porque não foram estimuladas a estarem numa posição dessa Uhum, e eu falo assim, poxa, para você estar numa posição dessa, né, vamos falar um CEO, que é uma coisa que eu almejo ser, um dia ter minha empresa, tudo. Então você está se pondo numa posição de liderança, então, como eu propriamente disse, então você está numa posição de liderança, você tem que ser um cara muito bom de relacionamento, comunicação, oratória, e são habilidades extremamente essenciais, independente até se você é um cara de um alto escalão ou não, a comunicação é sempre essencial, mas com certeza, quer dizer, com certeza, principalmente para as pessoas de uhum, liderança, isso não é uma coisa que é estimulado em nenhum momento na escola. Então, às vezes, quando as pessoas chegam num momento de, poxa, vamos para o mercado de trabalho, é, que é assim que o mundo funciona. Sabe? Poxa, o cara formou e vai para o mercado de trabalho, às vezes o cara nem entende a estrutura empresarial. E o business está intrínseco em todas as coisas. Então você fala, meu, o hospital é de uma certa forma um business, porque, meu, tem o diretor-geral do hospital, tem os médicos que são, de certa forma, subordinados, entre aspas. Então, meu, independente das áreas que você for fazer, sempre vai existir uma empresa. Então, moxa, você trabalha para uma empresa, sei lá, de vacina, então sempre vai ter o presidente, o diretor-chefe da pesquisa. Então é assim que funciona o business. Então, então eu digo de certa forma, Luquinha, às vezes um- é uma visão que deixa de ser abordada na escola, de como realmente é o mundo real uhum, ou o mercado de trabalho. sim. E também é interessante as pessoas que são curiosas para essa área não se limitarem a tipo simplesmente ficar presas a o que é necessário ter. Então, por exemplo, elas não se veem tendo essa posição de CEO, assim, ou por exemplo, não sendo líder, porque, por exemplo, a pessoa pode ser tímida e tal, mas eu acho que é interessante ela ela agregar na companhia com as coisas especiais que ela tem individualmente, sabe? Cada companhia tem o seu jeito de trabalhar, Com você não precisa certeza, ser que nem, sei lá, o lobo de Wall Street, que eu acho que muita gente tem essa concepção de como que é o líder, mas tem líder que é tipo, que é pensativo, sabe? Que nem sempre vai ser o que com mais fala. certeza. Eu fiz uma analogia com a minha personalidade, que eu sou um cara que gosta de me socializar, sou um cara que gosta de conversar. Então eu digo, para mim eu sou um cara totalmente extrovertido. Então eu sou esse tipo de personalidade. Realmente existem líderes com diferentes tipos de personalidade, são pessoas que são mais diretas, pessoas que são realmente diretas e retas, né? Então não existe papinho paralelo em nada. Mas isso, Luquinha, é o que você falou. E muitas vezes você entender o business, ou você entender como é que funciona, não é só o CEO que tem que saber isso. Realmente, as outras posições dessa escala hierárquica do business é preciso ser dita para os funcionários, algo do tipo, para eles entenderem a posição e a função deles dentro de uma empresa. E também saber respeitar a posição que eles têm dentro de uma empresa, até onde ele pode atuar, até onde é os direitos dele. Então, isso é extremamente importante, cara. É o mercado de trabalho. E é assim que vai para todas as áreas, como eu disse, a área da saúde, área, poxa, segurança, área financeira. Então, vai sempre existir esse modelo ou algo parecido de alguma forma no mercado de trabalho. E é preciso ser dito isso de alguma forma. Sim. Excelente, Edu.
Então agora vamos fazer um corte. Eu vou parar aqui por Show. enquanto, eu vou beber Também. uma água. Mas daqui a está lendo novos livros, né? Que os empreendedores de sucesso estão fazendo. Como é que você está desenvolvendo sua rotina com leitura, com as coisas que você gosta, ainda mais na pandemia, Entendi. né? Então, desde a pandemia, desde o começo da pandemia, eu consegui ter um horário bem mais flexível. Então, eu consegui moldar minha rotina com base no que eu acredito. Então, o que eu quero dizer, eu gosto de trabalhar na minha rotina, tanto a minha parte de saúde, quanto a minha parte de carreira, né? Aí eu quero dizer, tanto na minha preparação para a minha faculdade, quanto esse meu desenvolvimento pessoal de livro, essas coisas. E terceiro ponto, a parte mental, que ainda é uma coisa muito difícil para mim, que eu sei que é uma coisa necessária e eu tô tentando desenvolver isso. Mas então trazendo isso para minha prática. Então eu faço uma parte, minha preparação para a faculdade, leio bastante livro de voltado realmente para o business, esse tipo de coisa. E também, não só de business, né, por conta que é uma área que eu quero fazer, mas eu gosto de realmente dar uma mesclada nos livros. Uhum, Então, sim. eu sempre gosto de ler a biografia de pessoas importantes, como, poxa, das biografias que eu mais gostei foi do Warren Buffett mesmo, que é o The Snowball, que é um livro super legal. E tem Mas é livros bom. sim, muito bom. Livros que falam de autoajuda, livros que trabalham também sobre ciência, tipo ciência mental, então eu digo assim. Então, igual um livro que eu gosto muito que chama o estilo emocional do cérebro. Então ele explica como que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode performar mais a nossa neuroplasticidade do cérebro. Então, tipo, ou seja, como a gente pode aumentar nossas atividades cerebrais, é algo do tipo, para que a gente consiga moldar nossa mente, para que você fique mais preparado para o dia a dia. Então, eu gosto desses tipos de livro, não simplesmente só de empreendedorismo, mas coisa que agregue de certa forma em mim, ou da forma que eu enxergue o mundo, ou da forma que melhore minha saúde. Então, eu gosto dessa parte, que sempre me dê algum tipo de conhecimento que possa ser utilizado. E não sou um cara que gosta de livro de ficção, nem de fantasia, ao contrário do Belk, como ele disse no primeiro podcast. E o terceiro ponto, Uhum. eu falo assim, trabalhar essa parte mental minha, que o Luquinha foi um dos caras também que me começou, me deu um pontapé inicial sobre meditação, que eu acredito que é uma das grandes ferramentas para ter um autocontrole emocional, ter uma inteligência socioemocional, e é uma coisa que ainda eu tenho um pouco de resistência para desenvolver, por conta da minha personalidade, mas ainda estou buscando ajuda. Então, isso é uma parte que é essencial, você trabalhar sua parte mental, tanto para um cara um empreendedor de sucesso, que eu falo um CEO ou pessoas desse calibre, mas também qualquer pessoa da minha idade, que eu digo, né, que está enfrentando vestibulares, essas baterias vestibulares, que passam por uma pressão ou um sofrimento muito grande. E é importante você ter realmente essa saúde mental para você conseguir performar no seu mais alto nível. Porque muitas vezes, Luquinha, a gente deixa de dar o nosso máximo, ou deixa de render o nosso máximo por realmente não estar com a cabeça no lugar, ou com a cabeça, ou com a mente hipertrofiada. Então eu acredito que da mesma forma que você treina o seu corpo, você treina o músculo, você treina o seu cérebro, com a meditação e tudo isso. E, poxa, e a última coisa que eu faço no meu dia é academia. Então eu sou um cara que, para minha, eu já fui um cara muito magro no passado, sempre tive um pouco de paranoia quanto a isso. Hoje eu consegui ganhar um pouco mais de massa muscular, tudo por conta da academia. E, poxa, na academia eu faço 4, 5 vezes por semana, alguns treinos de hipertrofia. E além de realmente me dar uma saúde, eu conseguir aumentar minha capacidade física, ela me ajuda também no relaxamento, cara. Então, que o exercício, não sei se vocês sabem, ele tem uma liberação de endorfina que age no seu cérebro. Então dá aquela sensação de, poxa, tô satisfeito, tô relaxado. Então isso é uma coisa que a academia também me ajuda muito eu trabalhar minha cabeça.
E paralelo a tudo isso, na minha parte de saúde, eu sou um cara que prezo muito pela alimentação também, que eu acredito que seja um dos pilares da saúde e que falo, e eu acredito também, assim como muitos caras de sucesso, se você não tem a saúde mental e sua saúde física balanceada ou equilibrada, você não consegue ter um desenvolvimento profissional nenhum. É isso aí. E você se vê continuando com esses hábitos daqui para frente? Você já imaginou tipo a sua evolução nisso? Sim, sim, perfeitamente. Eu tenho, como eu propriamente disse, saúde mental, saúde física, como os pilares na minha vida e na minha rotina. Então, independente do momento que eu estiver passando, eu nunca vou abrir mão disso. Nunca. Então, eu realmente me vejo evoluindo meu físico cada vez mais. Poxa, eu tenho 17 anos, então ainda é recente para eu falar que eu tenho um físico maduro. Então isso demanda tempo, assim como muitas coisas, mas realmente eu me vejo num progresso muito grande ao longo do tempo. Acredito que a consistência é a chave de tudo isso e com certeza de alguma forma quando eu for ao longo do tempo, as coisas for mudando, minha rotina também vai mudar com certeza, mas isso eu nunca vou deixar de fazer para conquistar algum sucesso profissional, algo do tipo. Então isso é essencial na minha vida. E você conseguiu manter a consistência durante a Sim, pandemia? sim, consegui. Eu digo, quando eu digo consistência, não é você ser 100% aquilo que você faz. Então eu digo, não é porque você faltou às vezes um dia ou porque às vezes você não comeu corretamente num dia que vai estragar todo o seu trabalho. Então eu digo, a consistência supera isso. Então, algumas vezes durante a pandemia eu fiquei um pouco doente, tive que realmente parar, mas poxa, 90% da pandemia eu consegui trabalhar toda essa área, tanto a alimentação quanto a parte de exercícios e conseguir melhorar meu sono, que foi uma coisa imprescindível para que eu Sim, sim. acordasse no dia seguinte renovado, né? Então acho que para mim as 8 horas de É, sono, eu acho legal você ter falado sim, essa para mim parte acho do que sono, né? as 8 horas de sono são, eu não abro mão, entende? Para mim é essencial e isso não tem preço. E daqui para frente você se vê com esses hábitos, tipo, junto com a sua faculdade? Ou você, tipo, acha que você não vai ter tanto tempo para se dedicar a tudo que Perfeito, você quer? muito boa questão, Luquinha. Hoje eu, eu procuro uma universidade que eu consiga ter um lifestyle, né, um estilo de vida que eu consiga trabalhar todas essas áreas, como eu disse. E, e como eu disse anteriormente, algumas universidades nos Estados Unidos e em outros países, mas eu estou falando propriamente dos Estados Unidos, que foi a que eu estudei, um pouco mais, eu consigo ter dentro da universidade, eu consigo morar, né, eu consigo ter algumas universidades que oferecem academia, alimentação muito boa, o horário que você precisa. Então, o que eu busco realmente é uma vida universitária muito intensa também, que eu consiga relacionar com muita gente, essas coisas, mas ao mesmo tempo, dentro da universidade, eu consiga trabalhar, como eu disse, essa parte de saúde e tudo mais. Então, eu busco a universidade americana não apenas por ser academicamente excelente, mas também porque que eu consiga ter esse estilo de vida que eu prezo muito e acredito. Uhum. E Heitor, uma coisa que eu nunca te falei, mas eu acho interessante, você, tipo, provavelmente você tem consciência, mas esse fator mental de quando você está fora do país, tipo, muitas pessoas acabam tendo depressão, acaba ficando com ansiedade, assim, tá fora dos pais, assim, isso é complicado. Então, seria interessante para quem está escutando, né, tipo, pensar em algum jeito que você consegue manter constância, por exemplo, a Sim, meditação que você citou, né, tem um efeito, sim, muito grande no que você vai agregando dia a dia, sabe? Você consegue se fortalecer perfeito. bastante. Então, eu digo assim, Luquinha, como eu já havia comentado um pouco antes, sobre a neuroplasticidade do cérebro, a meditação entra como uma das ferramentas para isso acontecer. Então, eu digo, você consegue moldar o seu cérebro através da meditação, de uma certa forma que você consiga ter um controle de ansiedade muito maior, você consiga ter uma serenidade muito maior e um relaxamento também. Então, isso é extremamente importante. E fazendo um adendo que você disse
poxa, e isso é verdade, Luquinha. Muita gente acaba até voltando de outros países por acabar entrando em depressão, por uma série de fatores, mas um dos principais também é a pessoa não saber se relacionar com uma cultura totalmente diferente. Então você pode ver por exemplo, o americano. Ele é um cara bem mais reservado, não é igual nós brasileiros assim, muito calorentos, né? Vamos dizer assim, não são os caras talvez muito receptivos. Não estou generalizando, mas existe, a maioria são assim também. Então, às vezes o tipo de relacionamento e a cultura influencia da forma que você se relaciona com a pessoa. E isso realmente faz muita falta para algumas pessoas. Muitas pessoas sentem solidão realmente quando vão estudar lá fora. E ansiedade propriamente, né? Poxa, você está do outro país, você passou a vida inteira dependente dos seus pais, na casa dos seus pais. Seus pais sempre cozinharam para você, lavaram sua roupa, então acaba que também aumenta uma série de responsabilidades que podem sobrecarregar isso. Mas hoje, apesar de eu ainda ter um pouco de dificuldades de ter uma constância e de meditação, eu digo, às vezes eu acabo abrindo mão da meditação por ter uma resistência, como eu havia dito antes, mas ainda assim eu acredito muito nos efeitos dela, né, dos resultados que ela pode produzir. E isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo. Então eu falo. E a meditação, no que muitas vezes as pessoas têm uma visão até de certa forma errada, que as pessoas acham que, igual vê em alguns filmes, tudo, que a pessoa senta de braço cruzado, com os cotovelos em cima do joelho e faz aquele barulhinho, não sei. Mas a meditação é uma forma de você trabalhar sua mente, de você acalmar sua mente. Então, meu, fala pra você, meu, milhares de tipos de meditação, algumas até milenares. Então, você pode até claro que Não, não. não é de agora, né? Essa técnica de Exatamente. introspecção Isso aí você vai é saber até dizer um milenar. pouco melhor do que eu. Mas poxa, você vê, poxa, Dalai Lama, um dos maiores referências desse mundo espiritual, entre aspas, e é um dos caras que dominam a arte de meditação. E você vê, meu, a serenidade e a calma desses caras são nítidos. Mas, ô, Heitor, eu acho que o Elon Musk não tá Não, fazendo meditação, não, porque é, o cara ser eu falo, bilionário meu, daquele o jeito. homem mais, hoje é o Não. homem mais rico do mundo. E você vê, cara, às vezes o Elon Musk, eu digo assim, é um dos caras mais diferentes que eu já vi ou já estudei. Então você vê, meu, ele é um cara que você vê nitidamente isso. Às vezes a cabeça dele tá processando tão rapidamente que às vezes ele não consegue falar. Então você vê muitas vezes em entrevista, ele é um cara que tem um pouco de dificuldade para falar, isso é bem evidente, mas isso não tira o mérito nem nada da excelência do trabalho que ele faz. Uhum, Mas realmente, e ele é um cara que tem uma cabeça a milhão, às vezes tem até dificuldade para desligar. Então você vê ele teve até, eu já estudei um pouco da vida pessoal dele, então ele sempre teve muitos problemas com esposas, ex-esposas, filhos. Então, de certa uhum. forma, a gente olha ele como um herói pela ciência, por ser um empreendedor extremamente sucedido, mas pessoalmente é um cara, ele é um carrasco consigo mesmo. Às vezes a mente para ele faz muito mal. Então, às vezes, poxa, você vê o Steve Jobs, um dos caras que acho para mim um dos caras mais inteligentes que já existiram na face da Terra. E acabou que a mente dele, de certa forma, não funcionava numa velocidade tão grande e um processamento tão grande de coisas que adoeceu fisicamente. Então, muitas vezes é importante a gente também entender que alguns aspectos emocionais e alguns pensamentos nossos é, não só afetam a nossa racionalidade ou a forma da gente pensar, mas também afetam nós fisicamente. E isso é extremamente importante você saber, e eu vivi isso na pele, então. E, ô, Heitor, eu vou fazer um gancho aí no que você está falando, porque eu acompanho bastante o Legal. Dr. Jordan Peterson e ele já falou dessa dicotomia sobre você tá no business assim e você ter que se dedicar tipo inteiramente para isso, o que acaba acontecendo com esses milionários, o Perfeito. Jeff Bezos, o Bill Gates, né? E, tipo, só no final da vida que você vê que eles realmente tipo, se dedicam a outras causas tal, mas grande parte deles é tipo, a vida deles é aquilo lá, tá ligado? Então, antes de você, tipo,
se dedicar ao que você gosta, você tem que saber se realmente isso vai valer a pena, porque pode, tipo, tirar todo o sangue de você, mas as recompensas que você vai ter Perfeito. pode ser que compense, né? E é uma parte interessante, Também assim, do concordo. business que E eu acho são assim, poucas Luquinha, pessoas, né? eu sou até novo para dizer isso, porque eu não passei por tudo que esses caras passaram, mas acho que talvez para você chegar num nível de sucesso e performance que essas pessoas chegaram, realmente você tem que fazer um trade-off. Você tem que abrir mão de muita coisa, né, cara? E aí você realmente abre mão de uma Sim, rotina sim. que você consiga trabalhar uma saúde, você consiga trabalhar suas relações pessoais de certa forma. Então, realmente, às vezes o preço do sucesso, às vezes o sucesso que você quer, você tem que pagar um preço maior. Então hoje eu me vejo hoje com esses princípios, né, que eu não abriria mão de anos da minha vida, né? Eu falo assim, poxa, às vezes você vê igual o Steve Jobs, às vezes ele perdeu 30 anos da vida dele, fala assim, ele sacrificou 30 anos da vida dele com se dedicando à época, a Apple, eu digo, meu, o cara passava sei lá quantas horas se dedicando à empresa, então, de certa forma, se tornou pessoal a empresa e não só empresarial. Então, às vezes, o sucesso que você quer, às vezes você tem que pagar o preço. Então, ainda eu não sei até que ponto eu estou disposto a ir. Acho que sou muito novo para falar disso. É, assim. E fazer uma recomendação do Steve Jobs, ele tem um filme dele, acho que chama Nunca Jobs, que é assisti. muito interessante também de ver, que mostra essa parte. Depois você dá uma olhada, que mostra essa parte assim, que ele tem um relacionamento com a filha dele, que é meio conturbado, por causa que ele tipo, só Sim, tá sim. focado na Apple, tá ligado? Então só no final da vida que ele percebe, assim, tipo, ele dá um presente pra Sim, filha dele. sim. É um negócio interessante. Pra quem tá tipo, interessado O na área de Einstein foi business, é o interessante Einstein você foi um conhecer, cara tipo, a parecido vida a de isso. Ele quem tá teve, nisso, né? não me lembro se foi um filho ou uma filha. E, meu, que teve. Ele achava que o filho dele era louco. Não lembro se é filho ou filha, mas que achava louco e mandou o filho pro hospício e tudo mais. Então eu digo, às vezes chega num nível de, de obsessão por alguma coisa que ele acaba deixando tudo de lado. Então eu não me vejo um cara desse nível. E eu vou ser um cara que independente da posição que eu tiver, eu vou lutar contra isso, para que eu consiga ter um equilíbrio de todas essas áreas da minha vida. Então eu acredito que isso é a, é a, é a vida, é o bom da vida, né? Vamos dizer, o néctar da vida. Você ter realmente uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, você consiga trabalhar todas essas áreas e as coisas que você acredita. Uhum. Falou bem. E a gente já passou por todas essas partes, né? Tipo, a gente já Sim, falou sim. do que você quer fazer, né? Dos seus hobbies, da sua rotina e tal. Mas agora, pra gente dar uma relaxada, eu queria saber, tipo, a sua época que você tinha, que você não estava tão ligado no business, você tem alguma história engraçada que você nem Ah, prefere lembrar, Heitor? eu digo assim, Será? sempre na no meu círculo escolar, né, até certa idade assim, sempre vivi muito intensamente, né? Vou falar assim. Então, meu, sempre fui um cara, não vou dizer o centro das atenções, mas sempre fui um cara que fiz muita merda, né? Muita coisa, muita muita arte, Neto Fonte. fiz muita arte aí durante uma certa idade, mas eu falo, acho que assim, Luquinha, eu não vou dizer que não quero lembrar, porque acho que mesmo as merdas que eu fiz, de certa forma, nunca Uhum. foram para prejudicar ninguém. E sempre acho que hoje, Sim, sim. depois de um tempo, por exemplo, falando do DNR, como exemplo disso, hoje a gente senta, olha para trás e dá risada disso. Então acho que para mim nunca, das merdas que eu fiz, nunca ficaram uma mágoa ou algo do tipo. Às vezes só lembranças engraçadas que sempre servem de assunto no churrasco ou no encontro. Então acho que eu gosto de lembrar, na verdade. Ah, Excelente, vamos. Heitor. Vamos E, ô, Heitor, de que maneira específica essas duas coisas que você citou mudaram sua vida? Por exemplo, o livro do Jocko, ele fala muito dessa coisa de você não culpar os outros Sim. pelo que você poderia ter consertado, sabe? Você tem alguma situação que, tipo, depois de ter lido o livro, isso mudou Não a que sua, a mudou, sua mas reação? reafirmou o que eu acreditava. Então eu digo, muitas vezes, Luquinha, eu
queria, falando agora sobre a minha vida escolar, eu queria mais do que os professores me davam. Então, muitas vezes eu culpava eles por Uhum. realmente eu não ter descobrido o business antes, eu sempre culpava eles. Mas de uma certa forma, eu comecei a olhar para mim e falei, meu, talvez a curiosidade é, me saciou essa vontade. E muitas vezes eu culpava, poxa, às vezes a escola não está me dando isso, a escola tem uma abordagem errada, a escola tem uma vertente diferente, e de uma certa forma isso reafirmou um pouco o que eu acreditava. Sim, sim. Sim, sim. E é muito interessante também, né? Da escola. A escola não te dá essa parte de você Sim, ir atrás. perfeito. É uma coisa que destaca, assim, quem tá realmente se esforçando. E outra coisa que eu gostaria de falar, que eu imagino que talvez tenha alguma coisa a ver com o que você me falou agora, né? De ir atrás do seu propósito. Se você pudesse falar para o seu eu do passado, o seu eu mais novo, de, por exemplo, de 13, 14 anos, o que você aprendeu nesse tempo do ensino médio e tal, Então, Luquinha, acho que que conselho você daria? falar exatamente o que eu fiz. É, realmente questionar tudo que você realmente está aprendendo, tudo. Então, eu digo, de uma certa forma, eu vejo muitos amigos, assim, muitas pessoas que estudaram comigo, eu estudo, é, aceitaram tudo que às vezes a escola te oferece, como se aquele conhecimento fosse uma verdade absoluta ou como se aquilo fosse garantir sua vida. E chegou a um certo ponto que eu comecei a realmente questionar o que os professores estavam me ensinando, questionar qual era o propósito de tudo isso, qual era o propósito de os professores realmente estarem me ensinando, qual é o propósito desse conhecimento. E eu sempre questionar realmente o que os professores falaram e se colocar numa posição de igual para igual. Não é porque ele é seu professor, você tem que se rebaixar para falar com ele. Muito pelo contrário, você tem que ser de igual para igual, questionar o que está sendo dito, porque hoje a gente sabe o que é um vestibular, as provas abordam as coisas de uma forma tão teórica e fantasiosa que muitas vezes nem são verdades, entendeu? Então às vezes são forma tão teórica assim que não existe isso na prática, isso não agrega em nada. E e eu sou um cara de uma personalidade, eu sou um cara muito cético e muito prático, então isso fez com que eu questionasse muito o que os professores falassem e buscasse novas fontes de conhecimento e me fizesse chegar até hoje, que através dos livros, através de vendo palestras, me fez com que eu mudasse essa mentalidade e conseguisse questionar tudo à minha volta e de chegar aonde eu cheguei hoje e pensar do que eu penso hoje, da forma que eu penso hoje. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aí para todo mundo também que se Excelente, né? encontra numa situação, questione tudo que você vê. Eu digo assim, questione conscientemente, né? Não é simplesmente você ir lá para prejudicar a pessoa, mas questionar com argumentos e com racionalidade isso. Se questionar o porquê você está fazendo isso, independente se você está em Harvard ou se você está numa escola pública. E tá aí um conselho para quem chegou aqui, é uma coisa muito interessante, né, de você pensar se você está questionando as coisas ao seu redor, se você está indo com a manada ou se você está Excelente. pensando na vida que você quer para você. É isso aí. Muito bem, Valeu, velho. Heitor, Que né? isso, foi O insano. podcast ficou bom? Eu, caraca, deu 1 hora, cara. Nem vi a hora passar. Achei que tinha dado uns 20 minutos. É, então, mano. Valeu, Luquinho, ó. Depois Valeu você aí. fala